alô, alô. Alô, alô. Alô, agora foi, vamos ver. Alô, alô, volume, voltou. Alô, alô, alô. Alô, alô, bom dia. Alô. Bom dia, bom dia. Voltou aí agora? Eu vou falar por Libras. Estão me ouvindo aí agora? Bom dia, agora voltou. Bom dia, bom dia. Voltou o som. Aê! Aê! Glória, glória, glória. É que ontem, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Ontem teve queda de energia aqui, caiu acho que umas 10 vezes a energia ontem aqui, entendeu? E aí ferrou tudo aqui, né? Até consertar e até as coisas funcionar, né? Entendeu? E daí o Gabriel tá de licença hoje, né? Porque ele fez cirurgia ontem. E daí a Lohane veio agora de manhã, né? Eu tá aqui ripando ela já, mas agora deu certo, né? Entendeu? Daí a Lolo que tá aqui hoje, daí, né? Demorou um pouquinho, mas deu certo aí, ó. Funcionou, tá tudo bem aí, né? Tá? Então tá tudo bem. Ontem choveu muito aqui, deu uma tempestade e caiu energia elétrica várias vezes, então ele vai desregulando, né? O troço eletrônico vai desregulando, vai dando BO. Mas deu certo aí, né? Mas deu certo. Se você ainda não estiver ouvindo, tem que sair, entrar de novo e vai dar certo. Tá? Vai dar certo aí. O pessoal do X, tá tudo bem aí? Deu boa? Deu boa aí, né? Nós temos no break, irmã Deni. Só que o no break não resiste a muitas horas de energia, né? A gente está instalando o gerador, vai acabar isso aí, né? Mas ainda não. Sexta-feira só vai instalar o gerador, né? Já está tudo pronto, tudo certinho para instalar. Mas só na sexta-feira que vai instalar o gerador. Aqui caiu a energia. Foi ontem que ficou tudo sem luz? Não. Foi antes de ontem. Na segunda-feira ficou 12 horas sem energia a cidade. 12 horas. A cidade ficou sem energia. Mais da metade da cidade. Que até agora a gente não sabe por quê, né? Porque ninguém conta nada para nós, né? Mas na segunda-feira a gente ficou 12 horas sem energia, entendeu? Então tá bem complicada a situação da energia. Por isso que a gente comprou um gerador, né? E ele chega, sexta-feira vai ser instalado, já tá chegando, já chegou na verdade. Vai instalar sexta-feira, daí a gente não vai ter mais esse problema. Mas até lá, a gente, né? Mas tá bom, né? Vamos ler o texto aí. Marcos capítulo 10, verso 13. Você já achou? Tá na mão aí? Vamos? Tá na mão? Todo mundo encontrou aí? Vamos embora? Glória. Aleluia. Vamos lá. Que ficou 12 horas sem energia, né? Foi um absurdo aí, né, irmão? Ai, Jesus. Mas vamos lá, ó. Verso 13 diz assim, ó. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em breve vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Amém? Vamos orar aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Que a tua mão, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor dê para nós o discernimento e entendimento da tua palavra e que, Senhor, ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E traziam-lhe crianças que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. As pessoas traziam as crianças para que elas tocassem em Jesus. Isso aqui me fez recordar, eu não sei se vocês viram essa semana,
em um lugar de culto católico romano, um pai que saiu correndo com uma criança no colo, no meio do evento religioso, e levou ela para tocar nos pés de uma imagem de escultura que tinha lá na frente. Não sei se vocês viram isso. Num ato de desespero, porque a filha estava doente. Muitas pessoas, eles acham ou eles pensam, né, que se eles tocarem em alguma coisa que os homens dizem que é sagrado, eles serão curados, não é? Eu tenho ensinado as pessoas e tenho me preocupado muito com isso. Isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque muita gente, quando eu vou nos lugares, as pessoas falam assim: ah, pastor, uma oração tua e eu vou ser curado. Cara, não vai, eu não curo ninguém. Você tem que aprender isso aí. Quem cura as pessoas é Jesus, irmão, através da sua fé. Não sou eu que curo ninguém. Então, um ato de fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é assim? Muito bem. Então, se nós ouvimos a palavra de Deus, a gente aprende que quem faz milagre é Jesus Cristo de Nazaré, só. Mas ninguém. Não é? Oi, Roberto Capovilla, Deus abençoe você, bom dia. Não é isso aí? Então a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso a gente precisa estar na igreja ouvindo a palavra de Deus, para que a gente vá aprendendo a palavra de Deus. E à medida em que a gente vai aprendendo a palavra de Deus, nós vamos colocando ela em prática na nossa vida. E quando nós começamos a colocar essa palavra em prática na nossa vida, a gente vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento, nós vamos melhorando como pessoas, como crentes, e assim nós vamos nos aproximando de Deus, e à medida em que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos tendo a oportunidade de nos aproximarmos do nosso milagre. Amém? Então, o milagre, ele é uma consequência da nossa fé. Entendeu? O milagre é uma consequência da nossa fé. O Gideão está falando: pastor, mas através das tuas mãos, pastor, Jesus cura. Cara, mas não é a minha mão, é a tua fé. Vocês precisam aprender isso. Eu sei que eu tenho meu ministério, eu sei, eu não sou hipócrita, eu sei disso. Eu sei que não são todos que têm o ministério de cura, eu sei disso, a Bíblia fala, ok? A Bíblia é muito clara a esse respeito, né? Precisa ter o agente que vai gerar o milagre, ok? Eu concordo com vocês aí, tá? Eu concordo com vocês aí. Então precisa ter o homem de Deus. Não é assim como aconteceu com Filipe, né? Quando foi batizar o eunuco da rainha de Sabá. Ele disse: está aqui o homem de Deus, está aqui a água, o que me falta para ser batizado? Nada. Então o que precisa ter? Você tem que dizer assim: pastor, está aí você, é um homem de Deus, estou aqui eu com a minha fé, o que me falta? Nada. Mas precisa ter as duas coisas. A gente tem lido e tem aprendido a palavra de Deus. O pai daquele guri que estava endemoniado, a gente leu essa semana, que só quando ele acreditou de fato em Jesus Cristo que Jesus pôde libertar o seu filho. Oi, Miriam, é ao vivo sim, hoje a gente tá ao vivex aqui. Eu tô com cara de sono de ontem e tudo, quando eu viajei, né? Tava uma chuva medonha ontem para ir, para voltar. E hoje a gente tem culto em Joinville, né? Não esquece, hoje a gente tem culto Santa Ceia Joinville, tá? Não esqueça, atenção galera aí, joinvilense, Vale do Itajaí, toda a galera, hoje a gente vai ter culto em Joinville, tá? Amanhã eu vou estar aqui, mas amanhã Joinville é pertinho, né, para voltar, é de boa, daí não vou, durmo cedo, tá tranquilo. Hoje eu dormi, era quase 2 horas da manhã, né, então eu tô com cara de sono. Certo? Então precisa de duas coisas para gerar o teu milagre: o gerador do milagre, que é o homem ou a mulher cheia do Espírito Santo e fé, com os dons, e precisa da ação da pessoa que vai receber o milagre, que também está submissa à palavra de Deus e cheia de fé. Então é um conjunto de coisas que vão gerar um milagre na sua vida. Então, se você quer ser um operador de milagres, e você pode ser,
Você pode ser um operador de milagres. O que você precisa ter? O dom. Você precisa ter o dom. Você precisa ter fé. O operador de milagre. Você precisa ter conhecimento. Certo? E a pessoa que vai receber precisa crer. Então é um conjunto de coisas para que o milagre se dê na vida daquela pessoa. Então muitas pessoas não recebem o milagre porque não têm fé. Isso é fato. Ok? Ontem até eu estava conversando com a pastora Aldrin, a gente estava conversando na igreja ontem, que tem um adágio, né? Jesus diz isso, ó médico, cura a ti mesmo, né? Não. Porque eu, quando testemunhei para vocês os 2 milagres que eu recebi de Deus esse mês, que o Senhor curou meu coração e curou os meus tornozelos, né? Eu testemunhei já para vocês esses 2 milagres, o tornozelo, inclusive, eu já tinha ido no médico, o cara já tinha constatado, né, a tendinite crônica, o cara já tinha constatado. Eu fui fazer o exame, a gente orou, aquela coisa toda, aí eu fui fazer o exame, não tinha nada, Jesus operou o milagre. Meu coração também, eu estava sentindo dor, eu estava sentindo uma dor ardida de veia entupida, Deus falou comigo na igreja que estava curando o meu coração. Depois Deus falou comigo no monte, falou, eu sou Deus que te curo. Quando eu cheguei no médico não tinha nada, eu fui fazer o exame, estava 0. Então Jesus fez 2 milagres na minha vida só nesse mês. Ok? Porque se eu operasse os meus tornozelos, que o médico falou que eu ia ter que operar, quando ele fez o primeiro exame de toque, né? Pegou nos meus pés e tal. Ele disse com a minha experiência, né? Sim, estamos transmitindo no X, né? Estamos transmitindo no X, a galera tá toda aqui no X comentando, inclusive, né? Gustavo, Manu, tá tudo certo. Então, passei pelo médico, o médico pegou no meu pé, um cara muito experiente, idoso já, professor de universidade, aquela coisa toda, você já sabe, médico bom, né? E ele falou, ó, pela minha experiência, tem tendinite 98,9%, 99%, que o diagnóstico é esse, é cirurgia, porque tá ferrado teu pé, inchado, muita dor, onde ele pegava doía e tal. Então, eu voltei, a gente foi orar no monte, Deus falou comigo, e eu voltei para fazer o exame. Quando eu voltei para fazer o exame, não tinha nada. Ele olhou no meu exame e falou, cara, você não tem nada. Ele falou, primeira vez na minha vida que eu erro um diagnóstico. Eu não falei nada, porque ele é ímpio, eu não tenho que falar. Né? Então, o Senhor operou 2 milagres. Eu recebi só esse mês de Jesus. Mas até agora, isso não tinha acontecido ainda. Eu sempre tinha que ir no médico. Mas eu nunca reclamei. Então eu orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, mas eu quando tinha dor precisava ir no médico. Eu sempre falei isso. Porém, Deus teve misericórdia de mim, derramou do seu amor sobre minha vida, tocou no meu corpo e me curou e restaurou a minha saúde. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas precisou haver uma ação direta de Deus para que isso aconteça. Né? O Senhor falou comigo no monte, ele não usou ninguém, ele falou comigo. Ele disse, eu sou Deus que te cura. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência, e eu estou com 53, vou fazer 54 esse ano, né? 53, vou fazer 54 esse ano. Não, vou fazer 55, né? 25. Vou fazer 55, tô com 54, é que eu tô tão guri, irmão, que eu acho que eu tenho menos idade do que de fato eu tenho, entendeu? Tão guri, a minha eu falei para todo mundo já isso, tô contando para todo mundo, né? Para mim é uma vitória isso, né? Que a minha, como é que é o médico? Cardiologista falou que eu tô igual um guri, irmão. Olhou meu coração, olhou minhas carótidas, falou que eu não tenho gordura nas veias, que eu não tenho. Meu coração tá perfeito, a parede muscular do meu coração tá perfeito. Ela falou que se eu fosse um cavalo, ia ser um potro novinho, novinho, pastor. Você tá pronto para muitas emoções. Eu já levantei a mão, dei glória a Deus. Até pedi para ela repetir, que a Lorraine não tinha escutado direito, né? Que a Lô estava comigo. Falei, doutora, fala de novo aqui para a Lorraine escutar, para quando eu contar, ninguém dizer que é mentira que eu estou falando. Entendeu? Jesus faz trabalho completo, irmão. Maria Cecília Ribeiro, pastor, não entendi, não podemos falar dos milagres para os ímpios? Deve falar. Deve. Entendeu? Você deve falar. Eu estou falando de mim, não de você. Não leva as coisas ao pé da letra. Entendeu? A Bíblia também diz que a gente não deve jogar pérola para os porcos. Então tem coisa que eu, como já estou velho, já sei que eu não vou ter oportunidade, então eu nem perco meu tempo. Mas isso é uma questão de comportamento, cada um.
Mas você deve falar para as pessoas, e eu estou falando aqui para todo mundo o que eu devo falar. Dando meu testemunho aqui para todo mundo. Mas não ia adiantar nada falar para o médico, porque o cara não crê, eu não vou perder meu tempo. Eu estou noutra fase da minha vida já, irmã. Entendeu? Vocês devem falar, sempre. Fala mesmo. Né? Então, nós observamos o texto e vemos os caras, traziam-lhe crianças para que ele tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Então, não impeça as pessoas, porque elas podem ser alcançadas pela sua fé, alcançadas pela sua fé. Talvez a pessoa venha, eu vou dar um exemplo para você, a pessoa venha na igreja e fala assim, Senhor, quando eu chegar lá, eu quero levantar minha mão e quando o pastor começar a orar, eu vou tomar posse do meu milagre e vou ser curado. A fé da pessoa é tão grande, em concordância com a minha oração, ela recebe a cura. É liberada a unção de Deus é liberada. Por que eu estou tomando cuidado com as palavras ao te falar isso? Porque não sou eu, não sou só eu. Eu não sou o santo, eu não sou um ídolo, eu não sou uma imagem, eu não sou uma estátua, eu não sou um objeto que se você tocar, não. É isso que eu estou tentando dizer para você e talvez eu precise falar de maneira clara para que você entenda isso. Não sou eu. Qualquer pessoa. Pastor, desculpe minha ignorância, como sabemos se temos o dom da cura? Só se orar por alguém, se for curado você tem, se não for você não tem. É simples assim. Entendeu? Simples assim. Obrigado, Lilian Rego. Devo um doce para você. Eu já, irmã Gislaine Brito, não precisa pedir desculpa por fazer pergunta. Por favor, vocês estão aqui para perguntar e eu estou aqui para ensinar. Essa é a nossa conversa. Vou te dar uma dica. Você tem teu filho, ou você não tem criança ainda, você tem teus sobrinhos. Você tem a tua família, você tem a galera. Então, quando você estiver no meio da tua família, ali, e tiver alguém com uma doença, está com uma dor de cabeça, está com uma dor de barriga, está com uma diarreia, está com alguma coisa ali naquele momento, falando, meu Deus, uma febre. Você tem a oportunidade de fazer uma oração. Entendeu? Você tem a oportunidade de fazer uma oração. Você diz assim, olha, deixa eu fazer uma oração, você vai dar remédio para ela? Então deixa eu orar antes. Porque no meio da tua família você não vai ter problema, nem vergonha, nem nada. Não, claro, ora aí. Espírito da febre, em nome de Jesus, sai. Dor de cabeça, espírito da cefaleia, em nome de Jesus, sai. Entendeu? Então você vai operar ali através do milagre, né? Você vai agir através do milagre. Fala para eles parar de falar ali, porque a Shirley tá impossível aqui, né? Desculpa, a Shirley tá falando com alguém lá no portão e tá me atrapalhando aqui, né? Então eu pedi para a Lohane. A pastora Shirley fala muito alto, e daí a gente colocou um porteiro eletrônico que fala alto demais, e daqui a pouco vocês vão escutar toda a conversa dela aqui, porque a Shirley não tem medida, né, nas coisas. Então, a gente... irmão, nós somos agentes de mudança. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar, nós precisamos andar segundo a vontade e o desejo do coração de Deus. Entendeu? Nós precisamos operar os milagres que o Senhor nos dá para que nós operemos. Entendeu? Então você precisa estar santificado, por isso você tem que estar preparado todo dia. Né, pastor, você conhece a alienação parental? Sim, conheço e é uma bosta isso aí, irmão. Mas acontece muito. Né? Então, a gente precisa estar apto a gerar um milagre, gerador. Mas você tem que estar apto a orar pelas pessoas. Você tem que estar apto, Evavá, bom dia. Você tem que estar apto a se dispor a fazer aquilo. Mas quem cura é Jesus, não é você, não sou eu, não é ninguém. Então você precisa ter a anuência de Jesus Cristo. Se Jesus disse para você, né, Juan, veterano, com linguiça ou sem linguiça vai ser curado no nome de Jesus, irmão. Não tem esse negócio. Entendeu? Não tem esse negócio, irmão. Então, a operação do milagre, de novo, vou vir ao começo outra vez, precisa de duas ações, da pessoa que tem fé e de quem está orando, que também tem fé, tem chamado, e o poder de Deus está posto sobre a sua vida. Certo, irmão? É isso, irmão.
Ô Sirlei Oliveira, você vai me dar lição agora de como eu devo agir, como eu ser crente? Por favor, né, Sirlei? Você podia ser um pouquinho mais educadinha, pelo menos, né? Eu deveria ser tipo o quê? Minha mãe, pra você me dar esse tipo de conselho? Desculpe, estou falando com respeito para você, porque eu acho que é uma falta de respeito teu comentário comigo nessa altura do campeonato. Né? Como é que eu vou falar para uma pessoa que não quer ouvir? Pessoa que quer ouvir, quem não quer, eu já estou nesse nível da minha fé, mas eu não perco meu tempo com pessoa que não quer saber de Jesus. Entendeu? Eu não perco meu tempo, então perde o seu tempo. Se você tem tempo para perder, eu não tenho. Ok? Eu não tenho tempo para perder. Então eu não perco tempo falando com pessoas que não querem saber de Jesus. E eu tenho essa capacidade de identificar as pessoas pelas suas ações, pela sua conversa, pela sua atitude. Entendeu? Então eu não perco meu tempo, porque meu tempo é precioso. Se você pode perder o teu, você vai e fica falando para quem não quer Jesus. Fica a vida inteira. O cara morre, vai para o inferno e você não ganhou ninguém para Jesus porque fica perdendo seu tempo com gente que não quer saber de Jesus. Né? Porque você está invertendo, né? É o famoso poste fazendo xixi no cachorro, né? Então, quando você estiver madura espiritualmente, você vai entender isso. Que você não fica batendo papo com quem não quer saber de Jesus. Entendeu? Eu não perco meu tempo com quem não quer saber de Jesus. É por isso que eu tenho o Espírito Santo, discernimento do Espírito Santo. Tá entendendo? Então, não é para todo mundo que eu sento e fico pregando o Evangelho. Porque não é todo mundo que vai se converter e vai para o céu. Quando você estiver maduro espiritualmente, você vai entender isso. Entendeu? Você vai entender, e você não vai perder teu tempo, e você vai ser como eu, um grande ganhador de almas, porque eu só dou tiro certo, não dou tiro errado. Entendeu? Não dou tiro errado. Não adianta você lançar uma semente numa terra seca que vai morrer. Se você tivesse maturidade espiritual, você ia entender isso. Mas você não é, então você não entende. Entendeu? Então, quando você vai lançar a semente, você vai observar. Se aquela semente ali vai dar boa, não vai dar boa. Não vai dar boa, não perde tempo. Entendeu? Mas você vai entender isso aí mais para frente ainda. Né? Mais para frente você vai entender. Quando você ficar mais maduro espiritualmente, vai conhecer mais Jesus, estiver mais perto do Espírito Santo, você vai ver que não é todo mundo. Eu saio de Uber, eu converso, eu pego táxi, ando nos lugares. Não é para todo mundo que eu fico falando, irmão, você precisa aceitar Jesus. Eu não sou assim, irmão. Entendeu? Eu não sou assim. Por isso que eu ganho tantas almas, porque eu respeito as pessoas. A pessoa sabe que eu sou pastor. Se ela quer qualquer coisa, ela me pergunta, eu falo. Entendeu? Aí na linha. A pessoa sabe, está conversando comigo, ô pastor, pois é e tal. Eu não preciso ser chato. Entendeu? Eu não preciso incomodar as pessoas. É por isso que eu ganho tantas almas para Jesus. Porque se ela me der abertura, se o médico olhasse para mim e dissesse, nossa, mas eu nunca erro isso aí, será que não aconteceu alguma coisa? Aí eu ia falar para ele, cara, foi um milagre. Jesus, eu fui orar. Agora, se o cara olhou, eu falei, eu nunca erro, mas às vezes a gente erra, faz parte. E tal e coisa e tal. Tá bom. Então, quando você tiver discernimento, entendeu? Aí você vai entender esse tipo de coisa. A gente não fica mais perdendo tempo com determinadas situações ou circunstâncias. Tá? Então, Jesus trouxe, não fique ofendido, por favor, que eu não estou brigando com vocês, eu estou te ensinando. Só eu acho que o teu comentário foi fora de foco aí. Né? Você precisa prestar mais atenção, porque tem algumas coisas que a gente precisa ter, né? Educação. Daniela Cerqueira, obrigado pela tua oferta. Né? Pessoal do salão do Pitó, ô Pitó, beijo aí, Deus abençoe. Todas as gurias aí, Deus abençoe vocês, tá? Os guris que estão aí, tomando café. Se tivesse aí, eu estava tomando café com vocês aí, comendo um bolo, né? Então as pessoas, elas traziam as crianças para que elas tocassem no manto de Jesus. E hoje as pessoas continuam da mesma forma. A diferença é que nem sempre é Jesus. Nem sempre é Jesus. Então, se você for tocar no manto de alguma coisa e aquela coisa não é de fato santa como tu pensa que é, não vai acontecer nada. Né? Mas aí, que bom, Cristiane, Deus abençoe, que legal. Tá? Então, o verso 14 diz assim, ó, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes,
deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E aqui responde a pergunta tua. Pastor, se a criança, Jesus recolher a criança, ela não for batizada, ela vai para o céu? Sim. O céu foi feito para eles. Tá? Beleza? Vamos continuar. 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Você escutou isso? Você escutou? Eu acho que você não entendeu esse versículo, eu vou ler ele de volta. E agora devagar. Eu quero que você preste atenção na profundidade desse texto, disso que Jesus falou. Oi, Felipe, bom dia. Presta atenção, irmão. Ele disse o seguinte: em verdade, vos digo que qualquer um que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que é receber o reino de Deus como uma criança? É você receber o reino de Deus com amor. Né? Uma criança, você dá um brinquedo para uma criança, pode ser uma caneta velha. Você dá para ela a alegria que ela tem no coração de ganhar aquela caneta. Não é isso aí? Você pregar o evangelho, você trazer uma criança para Jesus, ela olha aquela alegria que ela tem de estar em Jesus. Você vem na igreja, você vê as crianças orando, você vê as crianças buscando a Deus. Não é? É algo incrível. Eu me lembro uma vez, faz muitos anos, aqui na igreja em Guaratuba, eu subi com as nossas crianças no monte para orar com seus pais, todo mundo, né? E aí eu pedi que os guris dessem as mãos, todos uns para os outros, tinha de 12, de 13, de 9, de 10, tinha acho que uns 15, 16 guris, uns piá. Todo mundo deu as mãos, nós começamos a orar e Jesus começou a batizar eles com o Espírito Santo. E foi batizando de um a um, e todas as crianças foram batizadas com o Espírito Santo e caíram arrebatadas no poder, falando em mistério. E tinha chovido muito, tinha muita lama, e uma delas caiu com a cara na lama. Eu tive que ir lá juntar eles, senão ele ia morrer afogado. O poder que Deus manifesta nas crianças quando elas estão de fato ligadas em Cristo, quando elas estão posicionadas diante do Senhor Jesus Cristo, é algo inenarrável. É só vendo para você entender o que é essa ação de Deus sobre a vida das crianças que de fato buscam a Deus. Muitas se aproveitam disso, né? A gente tem aí pregadores mirins, não é? Não são todos, porque alguns são de Jesus, mas a maioria não é. A maioria não é, não se engane. Né? Tem uns aí 12, 13, 15 que já estão dando uma confusão aí na internet, né? Fazendo live de oração, live de revelação, e já estão pedindo pix para todo mundo aí, né? Porque são picareta igual aos seus pais, né? Picaretas iguais os seus pais. Que quem ensina isso é o pai e a mãe. A criança ser picareta gospel, né? Então é diferente de ser uma criança cheia do Espírito Santo. É diferente. Então a gente, quando olha uma criança cheia do Espírito Santo, é diferente de uma criança treinadinha imitando um adulto. É diferente. Quem conhece, né? Quem conhece Jesus sabe quando é o Espírito Santo. Quem conhece Jesus, né? Vê as crianças ali com os olhinhos fechados, cheias do Espírito Santo, chorando na presença de Cristo, sendo tomadas pelo poder de Deus. Não é? É isso aí, irmão. Então, nós sabemos diferenciar quando é o Espírito Santo, quando não é o Espírito Santo. Nós devemos buscar de Deus aquilo que nós precisamos e não dos homens. Não é? Jesus disse, vinde a mim. Então você tem que vir a Cristo. Não é Jesus que vai até você. Entendeu? Sarah Jane, pastor, novelas interferem no mundo espiritual? Elas podem interferir na tua vida espiritual se você deixar ela entrar no teu coração. Você assiste uma novela que o cara tá
que a mulher trai o marido com o taxista e você fica, nossa, se isso pega, não assista a novela. A Bíblia diz, se teu olho faz você pecar, corta ele e lança no fogo. Ou o filme, ou a música, ou qualquer coisa. Agora, se isso não interfere no teu coração, não. Você está forte na tua fé, você não vai ter problema em ver filme, assistir novela, ouvir música, não vai pegar teu coração. Entendeu? Não vai pegar teu coração. Né? Então, nós andamos na presença de Deus, nós temos temor de Deus. Os nossos filhos vão ter temor de Deus, eles vão andar na presença de Jesus Cristo, eles vão ser um bom exemplo, vão ser um crente vigoroso. Né? Por que tem muitos pastores que seus filhos são desviados, não querem ir para a igreja, não querem saber? Porque é um péssimo testemunho. Essa é a verdade. Né? Péssimo testemunho. Não é um bom testemunho. Não arrasta seus filhos, infelizmente. A Bíblia diz que se você não governa bem a tua casa, como você vai governar a igreja? Não é isso que a Bíblia diz? Obrigado, Jerusa. Dá um beijo na Maiara. Ó, bebê, Deus abençoe. Beijinho do pastor Patu. Entendeu? Então, a gente pode continuar. O verso 16 diz assim: e tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Você precisa ter o hábito de abençoar os teus filhos. Você precisa ter o hábito de abençoar os seus filhos, irmão. Você precisa aprender isso. Abençoar os seus filhos. Pôr as mãos sobre as suas cabeças e dizer: meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Hein? Girlei Timazelli, bom dia, querida. Entendeu? Colocar as mãos sobre a cabeça dos seus filhos. Filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Que a bênção do céu, do Senhor Jesus Cristo, desça sobre a sua vida, meu filho, e te encha com o seu Espírito que é santo. Que o Senhor santifique os teus olhos, que o Senhor santifique a tua boca, que o Senhor santifique os teus ouvidos, que o Senhor santifique a tua mente, meu filho, em nome de Jesus. Eu estou falando das crianças, Valério, não dos velhos, aí você já não tem mais acesso, né? Mas as crianças, não é? Você devia fazer isso sempre. Sempre, os teus netos, os teus sobrinhos. Eu sempre que eu vou visitar alguém, nasceu um bebê, eu tenho a oportunidade, eu peço para pegar ele no colo, eu pego ele no colo e falo: Jesus abençoa essa criança, Jesus enche ela com o teu Espírito Santo, sela ela, Senhor, com o fogo do céu, põe aqui o teu Espírito, que dessa criança cresça um profeta, que dessa criança cresça um luzeiro no meio da escuridão, que o Senhor venha usar essa criança com poder e graça. Eu pego no colo e começo a abençoar ele, irmão. Você pode abençoar quem você quiser, Gideon. Se você quiser, mas o texto fala das crianças. Tá? A gente está falando sobre as crianças. As que você pega no colo. As crianças pequenas. Entendeu, irmão? Então, a gente precisa aprender a abençoar os nossos filhos. Você pode abençoar os teus cachorrinhos? Pode, claro que pode. Teu gato? Pode. Teu passarinho? Pode. O teu cavalo? Você pode também. Pode também, claro que pode. Você pode abençoar tudo que você tem. Você pode abençoar o teu carro. Você deve. Senhor, eu abençoo o meu carro em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito do acidente. Eu repreendo o espírito do furto, o espírito do roubo, o espírito da quebra. Você pode? Claro que pode. Deve. Abençoar a tua casa. Deus abençoa a minha casa em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito do ladrão. Eu repreendo, Deus, em nome de Jesus, todo mal contra a minha casa. Que nenhuma praga entre aqui. Que nenhum espírito maldito entre aqui. Mas que a tua paz reine nesse lugar. Que a tua paz esteja nesse lugar. Que todo mundo que entrar na minha casa seja abençoado em nome de Jesus. Entendeu? Isso é uma ação sua, de fé, que deveria acontecer sempre. Você não precisa pedir. Eu oro e abençoo os meus pés de fruta, por exemplo. Não sei se você já fez isso aí.
Eu tenho uns pés de caqui aqui em casa, que deu caqui primeira vez esse ano. Foi 2 anos que eu plantei. Ele tá meio micrinho ainda. E ele tava mirradinho, sequinho. Eu fui lá, segurei no caule dele. Jesus, eu abençoo meu pé de caqui. No teu nome, Senhor, que eu te peço que a tua mão esteja sobre cada árvore que está plantada na minha casa. Que elas deem fruta e frutas doces. Que as frutas sejam abundantes, que as suas raízes sejam fortes, que o seu caule, Senhor, seja vigoroso. Tem gente que não tem essa moral. Eu faço, eu não tenho problema. Eu abençoo meus cachorros. Pego o Oliver no colo. Deus abençoa o Oliver em nome de Jesus. Eu repreendo todo o espírito de enfermidade, de alergia, que o Oliver sempre foi doentinho, né? Sempre teve um monte de coisa. E eu vou orando, vou repreendendo. Entendeu? Então você precisa aprender a abençoar as tuas coisas. Abençoa a tua esposa, abençoa teu marido, abençoa teu casamento. Tem um monte de gente aí com crise. Ah, pastor, meu casamento está em crise, mas você ora todo dia, em voz alta. Em nome de Jesus eu abençoo. Põe a mão sobre a sua cama. Deus abençoa o leito em que eu durmo com meu marido ou com a minha esposa. Quando o meu marido deitar aqui nessa cama, ele seja santificado em nome de Jesus Cristo. Toda obra de magia, Senhor, quando ele deitar aqui, venha ser queimada em nome de Jesus. Ô Odete, eu não gosto de ouvir gente imbecil. É isso que eu não gosto. Não é questão de eu não gosto de ouvir gente mais humilde, é que as pessoas mais humildes têm que se pôr no seu lugar, né? Porque o aluno não ensina o professor. E as pessoas que têm educação não faz isso. Então isso não é questão de ser mais humilde, é questão de ser mal educado. Pessoa humilde não se atravessa onde não foi chamada. Pessoa humilde cala a boca e escuta, né? Ouve mais e fala menos. Quem é humilde. Mas tem pessoa que tem uma falsa humildade, né? E daí quer dar a lição de moral, né? Então cada um lambe o seu e tá bom. Tá bom? Então nós precisamos aprender a fazer as coisas da maneira que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Não é isso aí? Onde é que a gente vê na Bíblia as pessoas repreendendo Jesus, dizendo, Jesus, você está pregando errado, mas você não tem que fazer assim, Jesus. Isso aí tem na Bíblia, isso aí? Os irmãos repreendendo Pedro, o Paulo, você está ensinando errado, Paulo. Tem isso aí na Bíblia? Não tem, né, irmão? Entendeu? Maristela, pastor, orar em silêncio, tem coisa que tem que ser em voz alta. Quando você vai orar pelas tuas coisas, não precisa ter marido, tá em casa. Você está em casa sozinho, você vai lá, põe a tua mão no lugar que ele dorme, no seu travesseiro, abençoa. Entendeu? Abençoa, irmão. Deixa Jesus usar. Fala, Senhor, eu peço que da minha mão saia virtude e venha sobre esse travesseiro, sobre essa cama, e quando o meu marido vier deitar aqui, ele seja alcançado, Deus, pelo teu poder e pela tua graça, em nome de Jesus. A Bíblia diz isso, que quando aquela mulher com o fluxo de sangue toca em Jesus, ele disse, de mim saiu virtude. Então, se você tem virtude, vai ser virtude de você. Pedro, quando ora pelo aleijado, ele disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Virtude. Entendeu? Mas foi o Paulo que repreendeu Pedro, né, Célia Santos? Foi o Paulo, né, que repreendeu Pedro. Não foi? Se for Paulo, você pode repreender o Pedro. Agora, se você não for, Deus, você cala a boca. Né? Entendeu, irmão? Então, o povo tem que parar com esse mimimizinho, irmão. Mimi. Não aceita a repreensão. Eu aceito. Mas a repreensão vem de cima para baixo. É a Bíblia que diz isso, irmão. Não é isso que a Bíblia diz? Que Deus, o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Não é isso que a Bíblia fala? Que a repreensão ela vem de cima, a repreensão não vem de baixo para cima. A Bíblia diz que quando você repreende de baixo para cima, ela é maligna, humana e diabólica. Quando você acha, você não tem que achar. Você tem que se utilizar da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara a esse respeito. Entendeu? Então as pessoas primeiro têm que ter educação. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. É o mínimo. Né? Aí tem gente que não tem. Você já imaginou você vir no culto e ficar repreendendo o pregador? Ô pregador, você está pregando errado, hein?
E você é quem na ordem do dia? Se Jesus quisesse a sua opinião, era você que estava aqui, não era eu. Não é, Gideão? Se Jesus quisesse, fosse você a pessoa para ensinar, você estava aqui, não era eu que estava aqui. Entendeu? Não era eu. E as pessoas têm que entender isso. Tem gente que nem educação tem, quanto mais o Espírito Santo. Né? Por não estar ouvindo a repreensão e, além de tudo, ainda ficar questionando, brigando e enchendo o saco. Né? Inapropriado, no mínimo, né? Mas tá bom, vamos mais para frente aí. Então, nós devemos tomá-los nos braços, em posição de mãos. Entendeu? Sirlei, pastor, quando a gente ora, é normal a gente orar sim. Quando você sente a presença de Deus, é normal você ficar comovido. Pode ser pelo teu coração, não importa, mas é normal você chorar quando você está orando. Tem gente que não chora, é um zóio seco, né, irmão? Tem gente que é um zóio seco. Não é? Tem muita gente que tem um olho seco para Jesus. Chora na novela, mas não chora na presença de Deus. Não é isso aí? Tem muita gente. Chora assistindo novela, chora assistindo filme, mas quando está na presença de Deus não chora. Não é? Quando está na presença de Deus aí não chora. Então o zóio está seco. Então a gente precisa aprender a chorar nos pés do Senhor, que é quem vai resolver o nosso problema. Né? Chorar na presença de Deus. Isso aí vai mudar a tua vida. Entendeu? Vai mudar a sua vida quando você aprender a palavra. Né? Então, quando a gente aprender a palavra de Deus, quando a gente aprender a entrar na presença de Deus, quando você entrar na presença de Deus e sentir a presença do Espírito Santo, você vai sentir um calorão, às vezes você vai ficar com o teu rosto vermelho de calor. Não aconteceu com você? Parece que você ficou na frente do forno, sabe? Que fica vermelho, fica quente. São características da presença do Espírito Santo. Características da presença do anjo do Senhor. Ah, pastor, mas isso aí tem na Bíblia? Claro que tem, lá em Daniel, no capítulo 10, só você ler. Né? Então a presença de um ente santo, que pode ser o Espírito Santo, pode ser um anjo do Senhor, que também é um Espírito Santo. Entendeu? Então quando ele desce, porque ele está lá em cima, né? E ninguém pode descer se não estiver lá em cima. Então quando o anjo desce, o Espírito Santo desce, o Espírito Santo já está aqui no nosso meio, ele desce. Então você sente a sua presença, você chora, teu corpo fica trêmulo, teu rosto esquenta. Características da presença de Deus, que é representado pelo anjo, pelo Espírito Santo. Uma característica. Então teu coração começa a pegar fogo, teu sangue parece que começa a ferver. São características da presença do Espírito Santo de Deus. São características, né, quando ele começa a se manifestar na nossa vida. Entendeu? Então, nós, pode ser, irmão, mas o arrepio é uma coisa complicada. Eu falar para você, nossa, olha, eu fiquei tudo arrepiado. Pode ser o Espírito Santo? Pode ser um espírito maligno que passou perto de você? Pode também. Mas aí é um discernimento seu, que não tem como eu dizer para você o que é, eu não posso te falar porque eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Às vezes você está orando, você sente um arrepio, uma presença maligna está perto de você. Entendeu? Pode ser. Normalmente é uma presença maligna. Tá? Eu não estou afirmando, mas normalmente é uma presença maligna. Você começa a orar, descer daquele arrepio, o troço passa do teu lado, ou ele se levanta. Uma outra coisa, quando você está orando, por exemplo, você está orando por uma determinada pessoa, e lá naquela pessoa está aquele determinado espírito. Quando você começa a repreender ele em nome de Jesus, Senhor, vai lá, eu te peço que o teu anjo vá lá no hospital, toca naquela vida agora, queima aquele demônio. De repente dá um arrepio, sabe por quê? Porque aquele demônio sai de lá e vem aqui te confrontar.
Entendeu? Ele sai de lá e vem aqui te confrontar, você sente aquele arrepio, chama-se esse espírito de retaliação. Tá? Mas isso é discernimento de espírito, você vai aprender isso à medida que você for caminhando. Então, às vezes, você vai orar contra alguma coisa, aquele demônio vai se levantar e vai vir contra você. E você vai sentir aquele arrepio, aquele troço, você já sabe que ele se levantou, você já vai, espírito da retaliação, eu te repreendo em nome de Jesus e te mando, sai da minha vida, sai da minha casa, Deus envia um anjo de fogo aqui agora, amarra esse demônio em nome de Jesus. Entendeu? É assim que você reage. Estou te ensinando. Tá? É assim que você reage. Porque o mundo espiritual, ele é verdadeiro, irmão. Então, às vezes, né, você vai orar por alguém que está longe, ou por alguma situação, aquele espírito que está lá, ele levanta e vem de você. E se você não tiver bala, eu já falei isso aqui para você 1 milhão de vezes. Já. Você vai ter problema. Entendeu? É isso aí. Então, às vezes vem um sono, baixa tua pressão. Nossa, é uma opressão. É um espírito maligno que vem. Entendeu? Que vem contra você para não deixar você orar, para não deixar você fazer. Ele não necessariamente está dentro de você. Mas ele pode estar do teu lado, te oprimindo. Então, você já levanta a tua mão para o céu e repreende ele. Espírito de retaliação, em nome de Jesus, sai da minha vida. Sai da minha vida em nome de Jesus. Sai do meu redor, diabo. Vai embora em nome de Jesus. Entendeu? Combater o bom combate. Tá? Então isso quando acontece, você precisa levantar o braço em voz alta e repreender ele. E você vai ver que ele vai sair. Tá? Você vai ver que ele vai sair. Entendeu? Então você precisa se colocar na presença, na brecha, né? Tá? Precisa se colocar na brecha. Tá bom? Toda vez esse arrepio e dá um frio, dá uma coisa, é uma retaliação contra a tua oração. Tá bom? É isso aí. Espírito de opressão é porque ele vem para te oprimir. A retaliação ele vem para te oprimir. Entendeu? Então você levanta a tua mão, né? Pastor Sérgio Rodrigues, Deus abençoe o senhor aí em Belém. Beijo no seu coração, meu querido. Tá? Então você levanta a mão e repreende em voz alta. Porque o diabo ele não ouve teu pensamento. Onisciente é só Deus. Então, quando você vai repreender um demônio, um espírito, uma coisa que você está sentindo na tua casa, não adianta você orar em voz baixa. Você tem que abrir a boca e falar. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Se você sentir, porque quando você falar isso, ele vai te apertar. Aí você fala, Senhor, põe o teu anjo de fogo aqui do meu lado agora, com a espada desembainhada, e vem cortar esse demônio agora em nome de Jesus. Corta, Deus, todo o laço do Satanás. Corta, meu Deus, todo o espírito de opressão. Anjo do Senhor, vem em meu socorro agora, em nome de Jesus. Irmão, vai cair na hora o demônio. Na hora. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, o meu povo morre pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Salmo 91. E aos meus anjos darei ordem a teu respeito. Está escrito na Bíblia. Entendeu? Pastor, quando você passa perto de um despacho, cara, no despacho os caras estão comendo ali, você passou perto, você vai sentir a presença deles. Não mexe, sai de mim, diabo, fica comendo teu troço e não enche meu saco. É a mesma coisa que eu falei do médico, tem coisa que não adianta ser. Entendeu? Não vai ficar aí dando problema para você e não vai resolver nada. Talvez pelo fato de eu ser muito prático nas coisas que eu faço, as pessoas às vezes se ofendem com isso. Entendeu? Mas o azeite, você tem dentro do vaso, não é? Quando você anda, não fica derramando o azeite na rua. O azeite, ele está dentro. Então, você não precisa andar derramando. Deixa o azeite dentro de você, para a hora que você vai precisar. Tá bom? Vamos orar, que já deu o meu tempo. Eu preciso tomar café, que eu estou com dor de cabeça já. Beleza? Vamos lá? Feche seus olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer, papai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença, em nome de Jesus.
Eu peço que o Senhor venha dar discernimento e entendimento para os irmãos, para que todos possam conhecer a tua palavra de maneira plena e assim, Senhor, fazer a tua obra em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine para que sejamos ensinados teus, andemos na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus Cristo. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor dê para nós poder, autoridade, para que nós possamos confrontar as forças malignas e prevalecer em nome de Jesus. Abençoa a água que os irmãos estão aí, em nome de Jesus, colocaram aí diante do Senhor. Quando eles beberem ela, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã a gente volta, vamos estudar mais um pouquinho, vamos falar mais um pouco. À medida em que o texto for trazendo as coisas para a gente vai conversando e vamos compartilhando o nosso conhecimento aí. Tá legal? Beijo para todo mundo.